Oi, bora lá para mais um Maquiando Cliente Real. A minha modelo, ela vai para um casamento e aí ela me mostrou exatamente a maquiagem que ela queria. Então, eu comecei aplicando um hidratante e um primer. Agora, todos os produtos vão estar listados na sequência, tá? Na lista, no box de informações. E aí, depois eu vou vir com a base, aplicando com a esponja. A base que eu tô usando é uma base de cobertura média a alta. E eu queria que vocês prestassem atenção em uma coisa. Minha modelo, ela tem alguns poros marcados, né? Algumas cicatrizes de acne também que vão criando uns buraquinhos assim que ficam mais fundos. Quando a gente aplica com a esponja, a base ela não penetra tanto, sabe? Ela fica mais superficial. Então, primeiro eu apliquei com a esponja para espalhar todo esse produto. Acredito que aí no vídeo vai dar pra ver direitinho as áreas que ficaram com os buraquinhos. O primer, ele não dá jeito em tudo, tá? E aí é importante você vir com um pincel. O pincel, ele vai conseguir entrar, então você vai conseguir preencher todos esses buraquinhos que ficam aí no rosto. A esponja não dá certo, porque você tem que arrastar. Não adianta você só vir dar batidinha, você tem que arrastar o produto, então com o pincel é mais fácil. Depois que eu apliquei tudo, eu vim com o pincel e fui espalhando. A área de iluminação, eu vou fazer com um corretivo um pouco mais cremoso, para essa pele ela não ficar tão opaca, tão seca, porque eu não vou usar muito iluminador. Então, eu só faço uma aplicação abaixo dos olhos e você faz literalmente a mesma coisa. Você aplica com a esponja para depois você vir com o pincel, né, preenchendo nas áreas que ainda ficaram com os buraquinhos. Então, eu vou fazendo toda essa área de iluminação e depois vou aplicar o pó. O pó é aquela velha história, taca pó, taca pó, taca pó. Eu tô usando um pó translúcido, né, que é um pó solto, ele é um pó solto, mas que ele tem cor. Nath, mas você prefere pó solto ou pó compacto? Eu acho que o compacto, ele dá mais cobertura, e o solto, ele deixa a pele um pouco mais aveludada, e ajuda também a questão de segurar a maquiagem, né, deixar a pele sequinha. A pele que eu faço em cliente, ela nunca muda tanto. Vai depender, claro, do tipo de pele da cliente. Se for uma pele madura, daí eu vou usar menos produtos, mais produtos hidratantes. Se for uma pele muito oleosa, eu uso todos os produtos mais opacos e por aí vai. Mas a sequência da pele geralmente é a mesma. Tipo, por que eu não mudo? Porque quando uma coisa funciona, eu acho que não tem necessidade da gente ficar mudando o tempo todo. É claro, como eu falei, tem casos que a gente tem que mudar, por exemplo, contornos em creme, contornos em pó, mas a maioria das peles eu faço assim. Só quando é uma formanda, 15 anos, algo que quer mais carregado, aí, por exemplo, eu faço um contorno em creme e um contorno em pó também. Fiz os contornos aí na lateral. Vou fazer o contorno do nariz, eu gosto de usar um pincel de esfumar, tá? Qualquer pincel de esfumar que você tem, menorzinho, você pode usar para fazer o contorno do nariz. E aí eu vou aplicar o blush, eu escolhi um tom um pouco mais rosado, para casar um pouco com essa pele, mas é um rosa um pouco mais fechado, tá? Não é aqueles rosas rosinha bem aberto, não. Esse tom eu deixo mais assim pra quando eu atendo 15 anos e tudo. Então, eu vou só aplicando com o pincel de blush também e vou logo fazer a sobrancelha dela. A sobrancelha, ela tem bastante pelo. Então, na verdade, a gente não consegue fazer e não há necessidade também de fazer aquele grande desenho, sabe? Geralmente eu só preencho uma falhinha que tem aqui no alto da sobrancelha, que a maioria das pessoas acabam tendo. E aí eu só pigmento mais, né? Porque ficou com base em tudo. E aí só para pigmentar, deixar a sobrancelha no lugar, mas não é grande coisa. Depois eu aplico um fixador de sombras, sempre usando o mesmo corretivo, que é o corretivo da Maquier, o Canelle, que é um dos produtos que eu mais gosto de usar como fixador. Porque eu uso o corretivo ao invés de fixador de sombra? Não tem muita diferença, porque o corretivo, ele já esconde um pouco de qualquer manchinha ou qualquer tonalidade diferente que tenha a pálpebra. E bora lá. Ela escolheu um Smokey Eyes marrom. Então, a primeira coisa que você vai fazer é aplicar a sombra, tá? Você vem com um pincel de aplicador, que é esse pincel mais achatado. Você vai escolher uma sombra opaca
Eu levanto a sobrancelha dela, porque como a pálpebra dela é um pouquinho caidinha, eu preciso preencher toda essa pálpebra. Então, por isso que eu levanto, eu estico bastante. Só que você sempre tem que estar levantando, ó, e colocando no lugar, para você ver o formato que esse esfumado tá tendo. Eu vou fazer um esfumado mais arredondado, mas vocês vão ver como vai dar para abrir bem o olhar dela. Depois disso, eu venho nas bordas com um pincel de esfumar. Esse pincel é menor. Por que é menor? Porque eu não estou usando um pincel tão grande para essa área. Eu quero que vocês me respondam aqui embaixo, se vocês aprenderam mesmo comigo. E aí eu vou esfumando lá no início, tem que ter muito cuidado para não ficar tão marcado. Para mim é a parte que você tem que prestar mais atenção também na hora de fazer o esfumado. Então, eu vou fazendo todo esse movimento e aos poucos você vai subindo a sombra. Você não precisa já pegar o pincel e levar lá para a sobrancelha. Você pode ir subindo aos pouquinhos e ir vendo exatamente como tá o produto, sabe? Só que tem que ser algo gradativo. Aí eu peguei um outro pincel e peguei um marronzinho mais claro, só para ajudar a fazer mais uma transição. Eu escolhi colocar um pigmento mais cobre, assim, marrom, para dar um destaque nos olhos também, não ficar tudo 100% opaco, e que eu acho que combinou muito bem. Não usei nenhum fixador para essa parte, esse pigmento ele é da Ruby Rose, e ele pega bem, assim, sabe? Ele tem, não é só o brilho, o glitter, ele tem sombra também, então ele pega bem assim no olho. Depois eu vou tirar o excesso que ficou abaixo dos olhos, né, todo o pozinho que ficou, e vamos fazer a parte inferior dos olhos. Como vocês gostam, eu tô com uma cliente que tem os olhos que lacrimejam muito, já dá pra ver aí o olho dela lacrimejando. Então, ainda assim eu vou fazendo no limite que ela consegue esperar. Aplico a mesma sombra que eu apliquei na pálpebra e depois eu venho com um pouquinho de preto só no cantinho. Quando você aplica o preto só aqui no canto externo, ele abre bem os olhos, tá? Fica a dica. Lápis preto, né, em toda a linha d'água, e essa hora também é uma hora que às vezes os clientes choram, e você tem que ir com paciência, tá? A cliente ficou agoniada, você para um pouquinho, deixa ela relaxar, depois volta. Não fica metendo lápis, porque aí ela vai chorar mais ainda. Máscara para cílios, cliente que lacrimeja, casamento, 15 anos, qualquer coisa que a menina vá chorar, você bote máscara para cílios à prova d'água, em nome de Jesus. E aí a gente começou a saga dos cílios postiços. Os cílios eu coloquei uns cílios que alonga mais, não é tão curtinho. E aí ela começou a lacrimejar na parte interna dos olhos. Eu primeiro vim com cotonete para ver se eu conseguia resolver. Você tem que enxugar toda essa parte. Deixei ela um pouco de olho aberto, não fechado, para ela ir se acostumando com a luz, porque às vezes é só a luz mesmo que lacrimeja, ou pode ser um pouquinho de pó, ou a ponta dos cílios que tá incomodando. Então, você tem que ver em tudo isso. Eu tentei enxugar, só que não deu certo, então eu tirei os cílios postiços, deixei o olho dela secar bastante, enxuguei os postiços também, a haste, para depois colocar. Uma coisa que eu acredito que vocês vão prestar atenção é na parte interna dos cílios dela, não tá muito lá dentro. O que acontece? Cada pessoa, ela tem uma sensibilidade assim no cantinho interno, então não adiantava eu querer deixar ele bem no cantinho para o olho dela ficar lacrimejando. Então eu trago esses cílios um pouco assim, não tão pro meio, mas um pouco assim mais para fora, para ficar uma coisa confortável, mas ao mesmo tempo ficar algo bacana. Eu tô só retocando, sempre que é cliente eu saio retocando tudo depois que eu termino. Lápis de olho, blush, iluminador. Escolhemos um batom nude. Você vê que a pele, ela tá uma pele bem usável. Os olhos ficou lindo assim, principalmente para a proposta que ela quer. Eu acho que combinou muito com ela, abriu bem o olhar. E é um tipo de maquiagem que eu adoro, né? Que combina com várias ocasiões. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, beijos, tchau!